Era uma noite de tempestade. O vento açoita as janelas com fúria, e a chuva cai como uma cortina impenetrável. No meio de tudo isso, um homem de aparência austera e traje impecável avistou uma figura solitária em meio à escuridão. Uma mendiga, com um bebê nos braços, completamente encharcada e tremendo de frio. Os raios iluminavam o desespero em seu olhar e a fragilidade da cena. O homem, de nome Eduardo Carvalho, era um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade, conhecido por sua frieza e dedicação ao trabalho. Ele estava a caminho de uma reunião crucial para a expansão de sua empresa, mas algo naquele quadro desesperador mexeu profundamente com seu coração. Sem hesitar, Eduardo parou seu carro luxuoso, correu até a mendiga e, sem palavras, a levou para sua casa. Através de uma cena de contrastes chocantes, Eduardo ofereceu um abrigo temporário à mulher e ao seu filho, antes de sair correndo para sua reunião. A mansão de Eduardo, um símbolo de riqueza e solidão, agora tinha duas presenças inesperadas. Ele não imaginava o que encontraria quando voltasse. Eduardo retornou tarde da noite, exausto e frustrado com a reunião que não havia saído como planejado. Ao chegar em casa, esperava ver a cena caótica de uma mulher e um bebê desconhecidos em meio às suas propriedades. No entanto, o que encontrou foi algo que nunca poderia ter previsto. A casa estava em silêncio, mas um silêncio acolhedor. A luz suave dos abajures iluminava a sala, que estava agora impecavelmente arrumada. O piso polido brilhava e as cortinas estavam abertas, permitindo que a luz da lua entrasse, suavizando a atmosfera. No centro da sala, a mendiga estava sentada em um dos sofás, e seu filho estava brincando alegremente no tapete, cercado de brinquedos que não estavam lá antes. A mulher sorriu para Eduardo, um sorriso genuíno e cheio de gratidão. Eduardo, atônito, observava a transformação. A casa, que antes era fria e vazia, parecia ter recuperado sua vida. O ambiente estava acolhedor, quase como se tivesse sido renovado pela presença desses visitantes inesperados. A mendiga, que se apresentava como Maria, não apenas cuidou do ambiente, mas também trouxe uma sensação de calor e humanidade, que Eduardo havia perdido há muito tempo. Mas o verdadeiro choque veio quando Eduardo começou a conversar com Maria e a ouvir sua história. Ela revelou que, antes de perder tudo e se tornar mendiga, era uma empregada doméstica em uma casa rica, mas que foi despedida injustamente. O bebê era seu filho, fruto de um relacionamento rompido e difícil, e ela havia lutado para encontrar uma nova vida. No entanto, o destino a havia levado para aquela noite chuvosa na frente da casa de Eduardo. O enredo começou a se desenrolar. Maria não era uma mendiga comum. Ela tinha uma habilidade incrível de transformar ambientes e tocar as pessoas com sua bondade. A conexão que ela estabeleceu com Eduardo foi mais do que uma simples caridade. Foi uma cura emocional e uma descoberta de humanidade. A história de Maria e seu filho se entrelaçou com a vida de Eduardo, revelando camadas profundas de solidão e arrependimento. Eduardo começou a perceber que sua vida estava mais vazia do que ele imaginava. A presença de Maria trouxe à tona a falta de conexão e calor em sua existência. Com cada conversa e cada gesto gentil de Maria, ele se viu confrontado com suas próprias falhas e a necessidade de mudança. Quando Eduardo finalmente decidiu agir, a jornada de transformação pessoal e redenção estava apenas começando. Maria, com sua história de dor e esperança, se tornou uma catalisadora para o renascimento de Eduardo, e a mansão, que parecia um mausoléu de sucesso vazio, passou a ser um lar verdadeiramente vivo. Com a chegada do dia seguinte, Eduardo acordou com uma nova sensação de propósito. A casa estava ainda mais acolhedora, como se a presença de Maria e seu filho tivesse moldado a atmosfera de maneira que Eduardo nunca havia experimentado antes. Ele desceu para o café da manhã, ainda processando a surpresa da noite anterior. Maria já estava acordada, preparando um café simples com os poucos ingredientes que encontrou na despensa. O bebê, envolvido em um cobertor, estava dormindo tranquilamente ao seu lado. Eduardo se aproximou, observando com curiosidade e um sentimento crescente de gratidão. "Bom dia, Maria.
Eduardo disse, tentando iniciar uma conversa. Como você conseguiu transformar a casa tão rapidamente? Maria sorriu suavemente. Não foi apenas a casa que eu transformei, Sr. Eduardo. Eu trouxe um pouco de luz e calor para a sua vida, como você fez por mim ontem. Eduardo, surpreso com a profundidade de suas palavras, sentou-se à mesa. Enquanto tomavam café juntos, Maria começou a compartilhar mais sobre sua vida antes da calamidade que a levou à rua. Ela contou que tinha trabalhado em uma mansão semelhante à de Eduardo, onde cuidava de uma família rica. No entanto, após a morte do patrão e a má administração da fortuna, a casa foi vendida e Maria foi dispensada sem aviso. Eu conheci o que é viver com abundância e o que é perder tudo de repente, Maria disse, olhando para Eduardo com uma sinceridade tocante. Mas nunca perdi a esperança de um novo começo. Eduardo ficou comovido com a história, refletindo sobre o quanto sua própria vida havia se tornado desprovida de significado, apesar de toda a sua riqueza. Ele percebeu que, em sua busca por sucesso e poder, havia negligenciado aspectos essenciais da vida, como empatia e conexão humana. No entanto, enquanto a manhã avançava, um evento inesperado ocorreu. Eduardo recebeu uma ligação urgente de seu escritório. O projeto de expansão que ele havia defendido com tanta determinação estava em risco devido a uma descoberta chocante. Havia evidências de fraude interna que poderiam arruinar sua reputação e a estabilidade da empresa. Eduardo sabia que precisava agir rapidamente para salvar sua carreira. Com o coração pesado e a mente repleta de preocupação, Eduardo explicou a Maria a situação. Eu preciso ir ao escritório agora, ele disse. Não sei como as coisas chegaram a esse ponto. Maria, com sua calma e serenidade, olhou para ele. Você precisa ir, mas lembre-se de que o que você faz agora pode afetar não apenas seu futuro, mas também o que você é como pessoa. Eduardo partiu para o escritório, com um novo sentimento de urgência e reflexão. Enquanto dirigia pela cidade, ele começou a entender que sua vida estava mais entrelaçada com as ações e as pessoas ao seu redor do que ele imaginava. O dilema profissional que enfrentava estava se tornando um espelho para as questões pessoais que havia ignorado por tanto tempo. O escritório estava em tumulto quando Eduardo chegou. A situação era ainda mais grave do que ele havia imaginado. Enquanto tentava lidar com a crise, pensava em Maria e em como sua presença havia trazido uma nova perspectiva à sua vida. A verdade estava se revelando em vários níveis: o custo do sucesso e a necessidade de se reconectar com o que realmente importava. No meio da crise no escritório, Eduardo estava envolvido em reuniões e telefonemas frenéticos. A pressão era imensa, mas sua mente estava dividida entre o caos profissional e a nova luz que Maria e seu filho haviam trazido para sua vida. A verdade sobre a corrupção e a fraude era devastadora, mas Eduardo se encontrou refletindo sobre uma questão muito mais pessoal e profunda. Após horas de luta contra o tempo e a pressão, Eduardo decidiu que precisava tomar uma atitude drástica para salvar o que ainda restava de sua reputação e vida pessoal. Ele fez uma pausa em meio ao turbilhão e ligou para Maria. Maria, ele começou com um tom de urgência em sua voz. Preciso que você saiba o quanto você e seu filho significam para mim. Não posso mais ignorar o que realmente importa. Eduardo, Maria respondeu. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. O que importa é o que você sente e o que você decide fazer. Quando Eduardo finalmente conseguiu se afastar do escritório, decidiu voltar para casa. Não apenas para buscar algum consolo, mas para fazer uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Ele percebeu que, ao permitir que Maria e seu filho entrassem em sua vida, estava começando a descobrir o verdadeiro significado de família e humanidade. Ao chegar em casa, Eduardo encontrou Maria e o bebê, que estavam ocupados com uma atividade simples, construindo uma pequena casinha de brinquedo para o menino. O sorriso no rosto de Maria era o mesmo que havia visto na noite anterior, um sorriso cheio de esperança e ternura. Eduardo respirou fundo e, com uma expressão de determinação, tomou uma decisão audaciosa. Ele se ajoelhou ao lado de Maria e do bebê e disse com convicção: Maria, eu quero que você e seu filho fiquem aqui. Não me importo com o que as pessoas vão dizer.
quero que vocês façam parte da minha vida, da minha casa, da minha família. Maria, surpresa e emocionada, olhou para Eduardo com lágrimas nos olhos. Você não sabe o quanto isso significa para nós. Mas por que está fazendo isso? Porque, Eduardo respondeu, encontrar vocês e ver como mudaram minha vida me fez perceber que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no sucesso. Está nas pessoas que amamos e nas conexões que construímos. Eduardo estava determinado a fazer o que fosse necessário para incluir Maria e seu filho em sua vida. Ele sabia que enfrentaria preconceitos e críticas. Afinal, uma figura pública como ele não estava apenas recebendo uma mulher de origens humildes e seu filho em sua casa, mas também desafiando as normas sociais e expectativas que muitos tinham em relação a ele. No entanto, Eduardo estava preparado para enfrentar esses desafios. A decisão de aceitar Maria e seu filho era uma afirmação de sua nova compreensão sobre o que realmente importava na vida. Ele estava pronto para viver a autenticidade e o calor humano que havia perdido em sua busca incessante por sucesso e status. Enquanto Eduardo e Maria passavam o dia organizando a casa e preparando o ambiente para a nova dinâmica familiar, Eduardo começou a se sentir mais leve, mais conectado e mais feliz do que havia estado em anos. A casa, antes fria e impessoal, estava agora repleta de vida, risos e calor. Eduardo sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava disposto a enfrentar os preconceitos e desafios que surgiriam. O que ele havia descoberto era mais valioso do que qualquer riqueza material. A capacidade de amar e ser amado, de encontrar alegria nas pequenas coisas e de construir uma vida cheia de significado. Quando a noite caiu, Eduardo e Maria se sentaram na sala de estar, com o bebê dormindo pacificamente ao lado. A casa estava tranquila, e Eduardo sentiu uma paz interior que não conhecia há muito tempo. Ele olhou para Maria e disse, obrigado por me mostrar o que é realmente importante. Estamos juntos nisso agora. Maria sorriu e segurou a mão de Eduardo, sabendo que ambos estavam começando uma nova jornada. Um caminho cheio de possibilidades e desafios, mas também de amor e compreensão. Com a decisão tomada, Eduardo e Maria começaram a se adaptar à nova vida juntos, e a casa foi se transformando em um verdadeiro lar. No início, era uma mistura de excitação e desafio. Maria e seu filho começaram a se ajustar ao ambiente novo e à vida na mansão, enquanto Eduardo tentava equilibrar suas responsabilidades profissionais e a nova dinâmica familiar. A primeira semana foi cheia de descobertas e mudanças. Maria, com seu talento para criar um ambiente acolhedor, conseguiu transformar a mansão em um lugar onde a luz e a alegria eram palpáveis. Eduardo, por sua vez, estava aprendendo a se envolver mais com a vida doméstica e a valorizar os pequenos momentos de felicidade. Mas, como Eduardo sabia, essa decisão não passaria despercebida. Logo, as notícias sobre a inclusão de Maria e seu filho em sua vida se espalharam, e a mídia começou a especular. Enquanto alguns elogiaram sua coragem, muitos outros criticaram a decisão, alegando que Eduardo estava agindo de forma impulsiva e que essa mudança poderia prejudicar sua imagem pública. Em uma manhã chuvosa, Eduardo recebeu uma ligação de um jornalista que queria fazer uma entrevista sobre sua nova vida familiar. Ele hesitou, sabendo que a exposição pública poderia intensificar as críticas e o escrutínio. No entanto, Maria o encorajou a enfrentar a situação de cabeça erguida. Você tomou uma decisão corajosa e verdadeira. Não há motivo para se envergonhar. Maria disse. Mostre ao mundo quem você realmente é. Com a determinação renovada, Eduardo concordou em dar a entrevista. Durante a conversa, ele falou abertamente sobre sua jornada emocional e as razões para ter feito a escolha que fez. Ele descreveu como Maria e seu filho haviam trazido uma nova perspectiva à sua vida e como estava comprometido em construir uma família verdadeira e significativa, independentemente das opiniões externas. A entrevista foi transmitida e, embora alguns continuassem a criticar, outros começaram a ver Eduardo sob uma nova luz. Sua autenticidade e vulnerabilidade tocou muitos corações, e o apoio de seus colegas e amigos mais próximos começou a crescer. Enquanto isso, a convivência diária trouxe seus próprios desafios.
Maria e Eduardo estavam se adaptando ao convívio constante e às diferenças de seus passados. Maria, com sua história de luta e sobrevivência, trazia consigo uma visão de vida muito diferente da de Eduardo, que sempre havia vivido no conforto e na segurança. Eduardo começou a perceber o impacto profundo que as experiências de Maria tinham em sua perspectiva de vida. Ele viu o quanto ela valorizava a simplicidade e a conexão genuína com as pessoas, e como suas próprias prioridades estavam mudando. No entanto, também havia momentos de tensão, especialmente quando se tratava de lidar com o preconceito e as expectativas da sociedade. Uma noite, durante um jantar em família, uma visita inesperada chegou. A mãe de Eduardo, Dona Helena. Ela era uma mulher orgulhosa e tradicional, que sempre esperou que seu filho seguisse um caminho de sucesso e prestígio. Dona Helena estava cética sobre a nova vida de Eduardo e veio com a intenção de avaliar a situação. O jantar começou com um clima tenso. Dona Helena observava Maria com uma expressão de desconfiança, enquanto Eduardo tentava manter a conversa leve. No entanto, o verdadeiro teste veio quando Dona Helena fez uma pergunta direta. Eduardo, você realmente acha que é sensato trazer uma mulher e um bebê de uma situação tão precária para dentro da sua casa? As pessoas vão falar. Maria, com um olhar calmo e firme, respondeu com honestidade. Eu entendo suas preocupações, Dona Helena. Mas o que minha presença e a de meu filho trouxeram à vida de Eduardo foi algo que ele nunca encontrou em sua busca por sucesso. Estamos aqui para construir algo real e significativo. O momento era carregado de tensão, e Eduardo estava ansioso para ver a reação de sua mãe. No entanto, ao invés de uma resposta negativa, Dona Helena começou a perceber a sinceridade de Maria e o impacto positivo que ela tinha na vida de seu filho. A noite terminou com uma conversa mais aberta, e embora Dona Helena não se mostrasse totalmente convencida, começou a aceitar a nova dinâmica familiar. Eduardo sabia que a jornada estava longe de ser fácil, mas estava determinado a enfrentar os desafios com coragem e integridade. Ele estava aprendendo a equilibrar o novo papel de pai e parceiro com suas responsabilidades profissionais, e a presença de Maria e seu filho estava lentamente se tornando uma fonte constante de força e inspiração. A transformação da casa e da vida de Eduardo era mais do que uma mudança superficial. Era uma jornada profunda de autodescoberta, empatia e amor. A cada dia, ele se via mais conectado com as verdadeiras prioridades da vida e menos preocupado com a opinião dos outros. Enquanto o tempo passava, Eduardo e Maria continuavam a se adaptar à nova vida juntos. A presença de Maria e seu filho trouxe uma nova dinâmica ao lar, e Eduardo sentia que estava finalmente encontrando uma verdadeira conexão emocional. No entanto, as tensões internas e os desafios externos começaram a pesar mais fortemente sobre ele. A tensão no escritório persistia. As investigações sobre a fraude estavam em um ponto crítico, e Eduardo lutava para limpar o nome de sua empresa. Sua carga de trabalho estava tomando muito do seu tempo e energia, e ele se via frequentemente ausente da casa, ansioso para resolver a crise que ameaçava sua carreira. Esse estresse estava começando a afetar a relação com Maria, que se sentia cada vez mais isolada e sobrecarregada com as responsabilidades de cuidar da casa e do bebê sozinha. Uma noite, após um longo dia no escritório, Eduardo chegou em casa exausto. Ele encontrou Maria na sala de estar, com o bebê no colo, e a atmosfera estava carregada. Maria, com uma expressão de preocupação e frustração, o cumprimentou com um simples "Olá". Eduardo, ainda imerso em seus pensamentos, sentou-se no sofá ao lado dela e tentou relaxar. "Desculpe pelo atraso. As coisas estão difíceis no trabalho." Maria, com um tom de voz calmo, respondeu. "Eu entendo, Eduardo, mas, com todo o respeito, eu preciso que você também entenda o que está acontecendo aqui em casa. Não é fácil para mim lidar com tudo sozinha." Eduardo sentiu um peso no peito. Ele sabia que estava negligenciando sua família, mas a pressão do trabalho o consumia. "Eu estou tentando resolver as coisas o mais rápido possível. Não quero que você se sinta sobrecarregada." Maria, com um olhar triste, respondeu. "Não é só sobre sobrecarga. Eu sinto que estamos nos afastando,
Você está tão focado em salvar sua carreira que está esquecendo de cuidar do que realmente importa: nossa família. A conversa levou a uma noite de reflexão para Eduardo. Ele se sentou sozinho em seu escritório, olhando para as pilhas de papéis e documentos que tentava processar. A realidade era que, apesar de todo o sucesso profissional, sua vida pessoal estava desmoronando. Ele se deu conta de que precisava encontrar um equilíbrio e não deixar que sua busca por sucesso o separasse das coisas que mais amava. No dia seguinte, Eduardo decidiu agir. Ele marcou uma reunião com sua equipe e começou a delegar responsabilidades, reconhecendo que não poderia resolver a crise sozinho. Em vez de deixar que a pressão o dominasse, ele começou a trabalhar em soluções que envolvessem toda a equipe. No entanto, a mudança mais significativa ocorreu quando Eduardo tomou uma decisão ousada. Ele tiraria um tempo sabático para focar em sua família e em sua recuperação emocional. Ele sabia que precisava estar presente para Maria e seu filho, e que essa pausa poderia ser crucial para restaurar a harmonia em sua vida. O primeiro dia do sabático foi um desafio. Eduardo passou o dia com Maria e o bebê, tentando se reconectar com eles e entender melhor suas necessidades e sentimentos. Ele percebeu o quanto estava faltando em sua vida e como o simples ato de estar presente poderia fazer uma grande diferença. Durante uma tarde tranquila no parque, enquanto brincava com o bebê e observava Maria sorrir, Eduardo começou a entender a verdadeira importância de estar presente. Ele estava redescobrindo o valor das pequenas coisas, como o riso de uma criança e a simplicidade de um momento compartilhado. Enquanto a semana avançava, Eduardo e Maria começaram a reconstruir sua conexão. Eles passaram mais tempo juntos, discutiram seus desafios e trabalharam para encontrar soluções que fossem benéficas para ambos. Maria começou a se sentir mais apoiada e menos isolada. E Eduardo começou a ver a vida de uma nova perspectiva. No entanto, uma nova questão surgiu. A pressão externa estava aumentando. A mídia continuava a especular sobre a decisão de Eduardo e sua nova vida, e as críticas se intensificavam. Eduardo sabia que enfrentaria uma batalha não apenas com seus desafios pessoais, mas também com a opinião pública. Uma tarde, enquanto estavam juntos em casa, Maria recebeu uma carta anônima. O conteúdo da carta era uma ameaça velada, insinuando que a relação de Maria com Eduardo estava causando um escândalo e que ela deveria deixar a casa. Maria ficou perturbada, e Eduardo percebeu o peso que essas ameaças estavam colocando sobre eles. Eduardo, Maria disse com um tom de preocupação, essa carta me fez pensar em quão difícil é para nós lidar com essa pressão externa. Sinto que estamos sendo testados a cada passo. Eduardo olhou para Maria com determinação em seus olhos. Não vamos deixar que isso nos derrube. Estamos juntos nessa jornada e enfrentaremos o que vier. O que importa é o que temos aqui e agora. E eu estou decidido a lutar por isso. A decisão de Eduardo e Maria estava clara. Apesar dos desafios e das críticas, eles iriam enfrentar as adversidades juntos. A luta pela aceitação e pelo equilíbrio era apenas o começo, e eles estavam prontos para enfrentar o que o futuro lhes reservava. Eduardo e Maria estavam determinados a enfrentar as adversidades e fortalecer seu vínculo, mas as ameaças e o preconceito continuavam a assombrá-los. A pressão externa parecia crescer a cada dia, e a mídia estava implacável em suas investigações e críticas. A vida estava se tornando cada vez mais desafiadora, mas o compromisso de Eduardo em manter sua família unida era inabalável. Enquanto Eduardo tentava equilibrar seu sabático com suas responsabilidades empresariais, Maria enfrentava o impacto emocional das ameaças. A carta anônima havia abalado sua confiança e a sensação de segurança, e ela começou a se questionar sobre a viabilidade de sua nova vida. Uma noite, enquanto Eduardo estava no escritório tentando resolver questões pendentes, Maria decidiu ir à praça local para se distrair e buscar um pouco de clareza. O parque estava tranquilo, com apenas algumas pessoas caminhando e desfrutando da brisa fresca. Maria encontrou um banco e sentou-se, observando o movimento ao seu redor. Ali, ela encontrou um velho amigo de sua infância, Carlos, que estava passeando com seu cachorro. Carlos, ao reconhecer Maria, se aproximou com um sorriso acolhedor. Maria, quanto tempo? O que está acontecendo? Não te vejo há anos.
Maria sorriu timidamente, e a conversa rapidamente se transformou em uma oportunidade para desabafar. Ela falou sobre as dificuldades que estava enfrentando, as ameaças que recebera, e o impacto que isso estava tendo em sua vida e em seu relacionamento com Eduardo. Carlos, com uma expressão de preocupação, a ouviu atentamente. Maria, sei que as coisas parecem difíceis agora, mas você é mais forte do que imagina. A vida sempre traz desafios, e enfrentar esses desafios com coragem e apoio é o que realmente importa. A conversa com Carlos trouxe a Maria um novo senso de perspectiva e força. Ela se deu conta de que, apesar das dificuldades, tinha um apoio sólido em Eduardo e naqueles que realmente importavam em sua vida. Com renovada determinação, Maria decidiu enfrentar suas inseguranças e continuar a construir uma vida ao lado de Eduardo. Na manhã seguinte, Eduardo e Maria estavam sentados na cozinha conversando sobre o futuro. Maria revelou a Eduardo a conversa que teve com Carlos e o impacto positivo que teve sobre ela. Eduardo, precisamos enfrentar essas dificuldades com coragem. Podemos lidar com o preconceito e as ameaças se estivermos juntos e focados no que realmente importa. Eduardo, tocado pelas palavras de Maria, assentiu. Você tem razão. Não podemos deixar que as adversidades nos derrubem. Precisamos continuar lutando por nós e por nossa família. Enquanto o casal estava empenhado em superar seus desafios, uma nova reviravolta surgiu. Eduardo recebeu uma proposta para uma grande oportunidade de negócios que poderia resolver a crise em sua empresa. No entanto, essa proposta envolvia um grande risco e a possibilidade de mais exposição pública. Eduardo discutiu a proposta com Maria, sabendo que a decisão poderia ter implicações significativas para a família. Se eu aceitar essa proposta, precisarei me expor ainda mais, e isso pode trazer mais críticas e pressão sobre nós. Maria, refletindo sobre a situação, respondeu com um olhar decidido. Eu confio em você e no que você decide fazer. Se essa proposta é a melhor solução para a crise e para o futuro de nossa família, então devemos enfrentá-la juntos. O importante é que estamos lutando pelo que acreditamos e pelo nosso futuro. Com o apoio de Maria, Eduardo decidiu aceitar a proposta e se comprometeu a enfrentar os desafios que viriam. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas estava determinado a enfrentar a situação com coragem e integridade. O próximo passo seria crucial para determinar o futuro de sua carreira e de sua família. Enquanto Eduardo e Maria se preparavam para a nova fase de sua vida, eles sabiam que enfrentariam um período de intenso escrutínio e pressão. No entanto, estavam decididos a permanecer unidos e a enfrentar os desafios com determinação e amor. Na noite antes do grande anúncio, Eduardo e Maria tiveram um momento de reflexão. Eles conversaram sobre o que havia sido conquistado e sobre o que ainda estava por vir. Eduardo olhou para Maria com gratidão e disse: Obrigado por estar ao meu lado. Independentemente do que aconteça, sei que temos um ao outro, e isso é o que mais importa. Maria sorriu e segurou a mão de Eduardo. Estamos juntos nessa, e vamos enfrentar o que vier. O amor e a coragem que temos um pelo outro nos guiarão. Com esses pensamentos em mente, Eduardo e Maria se prepararam para enfrentar o futuro, determinados a enfrentar os desafios e a construir uma vida juntos, apesar das adversidades. A grande oportunidade de negócios finalmente chegou, e Eduardo estava preparado para o que parecia ser o maior desafio de sua carreira. O evento, uma reunião crucial com investidores e membros da mídia, prometia tanto a possibilidade de restaurar a reputação de sua empresa, quanto o risco de expor ainda mais a vida pessoal de Eduardo e Maria. Eduardo e Maria passaram a manhã do evento revisando os detalhes e preparando-se mentalmente para o que estava por vir. Maria, embora nervosa, estava ao lado de Eduardo para oferecer apoio e conforto. Vamos enfrentar isso juntos. Independentemente do que acontecer, estaremos bem se estivermos unidos. O evento ocorreu em um elegante centro de convenções, e a sala estava repleta de jornalistas, investidores e executivos. A atmosfera estava tensa, e a mídia estava ansiosa para capturar qualquer detalhe que pudesse gerar manchetes. Eduardo fez uma entrada triunfante, acompanhada por Maria,
e o casal foi imediatamente cercado por flashes de câmeras e perguntas. Eduardo subiu ao palco e iniciou sua apresentação com confiança. Ele explicou as medidas que havia tomado para resolver a crise, apresentou os novos projetos da empresa e detalhou a estratégia para garantir a transparência e a integridade. Maria o observava da plateia, sentindo uma mistura de orgulho e ansiedade. A apresentação foi bem recebida, mas o verdadeiro teste veio durante a sessão de perguntas e respostas. Os jornalistas estavam ansiosos para explorar os detalhes pessoais de Eduardo e Maria, e as perguntas começaram a focar na vida pessoal de Eduardo e nas recentes controvérsias. Eduardo manteve a calma e respondeu com clareza e sinceridade. Ele falou sobre as dificuldades que enfrentou, a importância de sua família e como Maria e seu filho haviam trazido uma nova perspectiva para sua vida. A cada resposta, ele sentia o peso da exposição, mas estava determinado a permanecer firme. No entanto, no meio da sessão de perguntas e respostas, um jornalista fez uma pergunta inesperada e invasiva. Eduardo, há rumores de que sua decisão de adotar Maria e seu filho pode estar relacionada a questões pessoais não reveladas. Pode confirmar se há alguma outra motivação por trás dessa decisão? Eduardo, surpreso e incomodado pela pergunta, olhou para Maria, que estava ao seu lado, com uma expressão de preocupação. Ele sentiu uma necessidade urgente de proteger sua família e revelar uma verdade que havia sido guardada. Com um gesto de coragem, Eduardo pediu a palavra e, com a voz firme, revelou um segredo profundo e emocional. Na verdade, há algo que nunca compartilhei publicamente. A decisão de trazer Maria e seu filho para minha vida não foi apenas uma questão de caridade ou de enfrentar preconceitos. Maria e seu filho foram de fato uma parte essencial de um capítulo importante em minha vida. Ele continuou, com lágrimas nos olhos. Quando minha esposa faleceu há alguns anos, eu estava devastado e perdido. Eu não soube como seguir em frente. Maria e seu filho estavam na rua, e quando eu os vi naquela noite chuvosa, algo dentro de mim reconheceu que eu precisava ajudar a encontrar um propósito novamente. Eles me deram a oportunidade de redescobrir a importância da família e da humanidade. A revelação causou um silêncio na sala. Muitos dos presentes estavam emocionados, e a história pessoal de Eduardo tocou o coração de muitas pessoas. A sinceridade e a vulnerabilidade que Eduardo demonstrou foram um ponto de virada crucial na percepção pública. Após a apresentação, Eduardo e Maria foram abordados por vários membros da mídia e investidores que expressaram seu apoio e compreensão. O evento terminou com uma sensação de renovada esperança e um sentimento de que a verdade havia sido compartilhada. No entanto, a revelação trouxe consigo novos desafios. Enquanto alguns apoiavam a decisão de Eduardo, outros continuavam a criticar e a especular sobre suas motivações. Eduardo e Maria sabiam que precisariam continuar a enfrentar as adversidades com coragem e perseverança. Em casa, após o evento, Eduardo e Maria estavam exaustos, mas aliviados. Eles se abraçaram, sabendo que haviam passado por um momento crucial em suas vidas. Maria olhou para Eduardo e disse: "Você foi incrível hoje. Compartilhar sua verdade foi um gesto corajoso e estou tão orgulhosa de você." Eduardo, com um sorriso cansado, respondeu: "Não teria conseguido sem você ao meu lado. Obrigado por estar comigo em cada passo dessa jornada." Enquanto o casal se preparava para enfrentar o futuro, eles estavam mais unidos do que nunca. A revelação pública havia trazido uma nova perspectiva sobre suas vidas e desafios, e eles estavam prontos para enfrentar o que viesse juntos. Após o evento crucial, Eduardo e Maria sentiram um alívio temporário, mas também estavam cientes de que o caminho à frente ainda seria desafiador. A revelação pública tinha mudado a narrativa em torno de suas vidas, trazendo um novo tipo de atenção e questionamentos. Embora houvesse um crescente apoio público, as críticas e o preconceito persistiam. Eduardo decidiu usar o impulso positivo para reforçar sua empresa e iniciar uma campanha de transparência e responsabilidade social. Ele trabalhou diligentemente para implementar as mudanças prometidas e fortalecer o relacionamento com seus investidores e clientes.
A prioridade era restaurar a confiança na empresa e garantir que os valores de integridade e ética fossem a base de todas as operações. Maria, por sua vez, continuou a se adaptar ao novo ritmo de vida e ao novo papel que estava desempenhando. A pressão e a visibilidade estavam começando a afetá-la, e ela se sentia dividida entre seu desejo de proteger sua família e a necessidade de enfrentar o mundo externo. Em um momento de introspecção, Maria decidiu buscar apoio em um grupo de apoio para pessoas que haviam enfrentado situações semelhantes. Ela encontrou um grupo de mulheres que compartilhavam experiências e desafios, e isso trouxe a Maria um sentimento de comunidade e compreensão. Ela começou a participar de encontros regulares e encontrou consolo e apoio nas histórias e nas amizades que formou. Enquanto Maria lidava com suas próprias emoções e desafios, Eduardo enfrentava a batalha de restaurar a reputação de sua empresa. Embora o público estivesse começando a aceitar a nova narrativa, os problemas financeiros e as questões internas ainda precisavam ser resolvidos. Eduardo trabalhou incessantemente, enfrentando longas horas e mantendo uma presença constante no escritório. Um dia, durante uma reunião importante com investidores, Eduardo recebeu uma notícia que poderia mudar tudo. Um investidor-chave estava ameaçando retirar seu apoio, alegando que a recente turbulência havia abalado sua confiança na empresa. Eduardo sabia que precisava encontrar uma solução para garantir a continuidade dos negócios e a estabilidade financeira. Ele decidiu fazer uma apresentação especial para o investidor, destacando as melhorias que haviam sido feitas, os novos projetos e o impacto positivo que a empresa estava gerando. Eduardo também falou com sinceridade sobre os desafios enfrentados e como a empresa estava trabalhando para superá-los. Durante a apresentação, Eduardo percebeu que o investidor estava mais interessado em ouvir sobre a visão e o compromisso pessoal de Eduardo do que em números e estatísticas. Eduardo compartilhou sua própria jornada, incluindo a decisão de adotar Maria e seu filho, e como isso havia moldado sua visão sobre o futuro. O investidor, tocado pela sinceridade e pela coragem de Eduardo, decidiu continuar com seu apoio. A notícia foi um alívio imenso para Eduardo, que viu isso como uma validação de sua dedicação e esforço. Enquanto a empresa começava a se estabilizar e a recuperar a confiança, Eduardo e Maria estavam mais focados do que nunca em construir um futuro melhor para sua família. Eles decidiram dedicar mais tempo um ao outro e ao seu filho, priorizando a qualidade de vida e a felicidade familiar. Um dia, enquanto caminhavam no parque com o bebê, Maria e Eduardo conversaram sobre o futuro e o que haviam aprendido durante essa jornada. Maria olhou para Eduardo com um sorriso suave e disse: "Apesar de todos os desafios, eu sinto que encontramos algo precioso. Aprendemos a importância de estar juntos e de lutar por aquilo que realmente importa." Eduardo, com um olhar de gratidão, respondeu: "Sim, e não poderíamos ter chegado até aqui sem o apoio um do outro. A vida pode ser imprevisível e difícil, mas temos um ao outro, e isso é o que realmente importa." Enquanto o sol se punha sobre o parque, Eduardo e Maria estavam rodeados pelo som alegre do bebê rindo e brincando. Eles se abraçaram e aproveitaram o momento de tranquilidade, sabendo que, apesar das dificuldades, haviam encontrado uma nova esperança e propósito em suas vidas. Com a empresa recuperando a estabilidade e a vida familiar de Eduardo e Maria mais tranquila, o casal começou a planejar o futuro com um novo senso de propósito e esperança. A experiência que haviam vivido os transformou, e agora estavam determinados a usar suas lições para fazer a diferença. Eduardo decidiu investir parte de sua fortuna em um projeto de responsabilidade social, algo que refletisse o novo caminho que ele havia traçado para sua vida. Ele criou uma fundação dedicada a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo recursos e assistência para ajudar a superar desafios semelhantes aos que ele e Maria haviam enfrentado. Maria, agora com um novo propósito, começou a se envolver ativamente na fundação. Ela usou sua experiência pessoal para orientar e apoiar outras famílias, oferecendo orientação emocional e prática. Seu trabalho na fundação se tornou uma fonte de inspiração e realização pessoal, e ela encontrou uma nova identidade como defensora da justiça social e da solidariedade.
O casal se viu frequentemente em eventos comunitários e em reuniões com líderes locais, trabalhando para promover a causa da fundação e espalhar a mensagem de esperança e transformação. Eles também receberam apoio de muitos que admiravam a coragem e a dedicação que demonstraram ao enfrentar suas adversidades. Em um evento significativo da fundação, Eduardo e Maria foram convidados a falar sobre sua jornada e sobre o impacto positivo que a fundação havia alcançado. Durante o discurso, Eduardo compartilhou uma reflexão profunda. Passamos por muitos desafios e enfrentamos preconceitos e dificuldades, mas o que realmente importa é o que fazemos com nossas experiências. Usar nosso passado para ajudar os outros e promover mudanças positivas é o verdadeiro legado que podemos deixar. Maria acrescentou: cada pessoa tem o poder de transformar sua própria vida e a vida dos outros. Encontrar força e propósito em meio às adversidades nos permite criar um futuro melhor para todos. A plateia estava comovida com a sinceridade e o impacto das palavras de Eduardo e Maria. O evento se tornou um marco na história da fundação, e a presença deles inspirou muitos a se envolver e a apoiar a causa. Enquanto a fundação prosperava e fazia uma diferença significativa na vida de muitas famílias, Eduardo e Maria continuavam a construir uma vida rica e significativa para si e para seu filho. Eles se dedicavam a criar um ambiente amoroso e acolhedor para a criança, celebrando os momentos simples e preciosos da vida familiar. O tempo passou, e Eduardo e Maria encontraram uma nova harmonia e felicidade em suas vidas. Eles estavam gratos pelas lições aprendidas e pela força que haviam encontrado em sua jornada. A cada dia, eles celebravam a vida e a oportunidade de fazer a diferença. Em uma noite tranquila, enquanto a família estava reunida em casa, Maria olhou para Eduardo e disse: o que vivemos e superamos foi difícil, mas agora, olhando para tudo o que conseguimos, vejo que tudo valeu a pena. Estamos fazendo a diferença e criando um futuro melhor para nosso filho e para muitos outros. Eduardo sorriu e segurou a mão de Maria. Sim, e isso é apenas o começo. Continuaremos a lutar por um mundo melhor e a fazer o que podemos para ajudar os outros. Enquanto o casal e seu filho estavam juntos, a casa estava cheia de risos e alegria. A vida havia se transformado em algo belo e significativo, e Eduardo e Maria estavam prontos para enfrentar o futuro com esperança e determinação. A história de Eduardo e Maria é um lembrete poderoso de que, mesmo em face das maiores adversidades, a coragem, o amor e a determinação podem criar mudanças positivas e impactar vidas de maneiras profundas. Eles haviam encontrado um propósito renovado e estavam prontos para continuar sua jornada, sabendo que juntos podiam enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho.